Boa tarde, boa noite, povo abençoado. Eu espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. O inverno resolveu dar o ar da graça, né? Esses últimos dias tá bastante frio, mas eu espero que esse frio passe logo, porque eu sou amante do verão e não do inverno. Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto, vamos dar continuidade ao nosso devocional vespertino. Você já está com a sua Bíblia aí? Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Hoje eu vou estar lendo nesta versão aqui, ó, a versão transformadora. Ela é mais atualizada para o nosso linguajar, para o nosso falar, mais fácil de entender. Se você não tem uma Bíblia nessa tradução, é a nova tradução transformadora, eu recomendo, viu? Ela é bastante fácil de entender. Então vamos dar início à nossa leitura? A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça, colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Neste capítulo, nós vemos Salomão reforçando vários ditados, vários provérbios que ele já falou nos capítulos anteriores. Ele fala de novo sobre a mulher imoral, ele ressalta sobre não ficar por fiador, né, para não se aliar com pessoas briguentas. Enfim, ele faz um apanhado de tudo que ele já falou nos capítulos anteriores. Por quê? Porque nós somos esquecidos. Muitas vezes a gente lê uma coisa hoje, passa 2 dias e já esqueceu. Quando nós estávamos na escola, nós éramos estudantes, a gente decorava fórmulas para poder fazer provas, né? Mas muitas dessas fórmulas nós esquecemos porque nós não aplicamos na nossa vida. A gente aprendeu naquela época, nós decoramos, vencemos aquele processo e pronto. Por isso ele faz tanta questão de relembrar aqui vários provérbios que ele já falou anteriormente.
Mas eu quero destacar aqui neste capítulo a educação dos filhos. Aqui no versículo 6 está escrito: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Ensinar os nossos filhos a serem educados, a serem pessoas boas, prestativas, humildes, sinceras. É nosso dever como pais. Mas, hoje em dia, o que nós vemos? Vemos os pais delegando a sua função de educador a outras pessoas, aos professores da escola secular, aos professores de escola dominical e, para não dizer 100% do tempo, ao celular, à televisão, né? Mas hoje em dia mais ao celular, ao tablet. Se joga um desses aparelhos na mão da criança e ela fica ali entretida assistindo videozinhos, jogando e aprendendo muita coisa que não presta. Muitos pais que são cristãos, eu observo na igreja, né, aqueles momentos que tem que ficar com o filho dentro da igreja, eles dão um celular e a criança não está vendo um videozinho cristão, não está vendo um videozinho de historinha bíblica, não, eles estão vendo o vídeo da galinha pintadinha, do pocoyo, não sei o que lá mais, dancinhas dentro da igreja, ao invés de pelo menos estar deixando na mão da criança algo útil, proveitoso, que vai ensinar a ela o temor do Senhor. Não, mas é entretenimento puro. Nas últimas décadas, dos anos 80 para cá, a educação dos filhos tem sido relegada a terceiros, a começar pela televisão, show da Xuxa, programa da Mara Maravilha, programa da Mariana. Tô falando do tempo, gente, que os meus filhos assistiam. Então tinha lá o show da Xuxa, tinha esses programas que eu falei, tinha da Angélica, tinha do Sérgio Malandro. Eram programas de entretenimento. Eu assistia com eles. Meus filhos gostavam muito de assistir Castelo Rá-Tim-Bum, gostava de assistir programação da cultura. Isso era bem bacana, sabe? A cultura tem programas bons que ensinam coisas boas para as crianças. Hoje eu ainda acho que é assim, né? Hoje eu não tenho mais filhos pequenos, eu tenho um neto agora, de 4 anos, que ele também assiste a cultura. E eu vejo que ainda tem programação daquele tempo mais antigo, só que hoje em dia, a criançada não quer mais assistir televisão, a criança quer assistir vídeos no YouTube, quer ver joguinhos, enfim. Mas o que a palavra diz? Que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 a 8, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, é nossa obrigação como pais, como educadores, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ensinar a eles a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que Ele é o único Deus, o Deus que criou o universo. E quando que nós devemos fazer isso? O tempo todo, em casa, sentados, andando. Se você mora numa cidade cercado de natureza como eu, que moro no litoral paulista, perto da praia, você fazendo uma caminhada com seu filho, você pode mostrar para ele a beleza da natureza, das praias, das montanhas e falar da criação de Deus. Olha, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus nos criou para sermos eternos, para viver ao lado dele. E ele nos amou tanto que enviou Jesus para nos salvar depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu a Deus. E você vai introduzindo a palavra do Senhor todos os dias. Não precisa você pegar a Bíblia literalmente, se bem que isso também nós devemos fazer. Ensinar a criança a ler a palavra de Deus. Existem tantas Bíblias infantis, até para bebê, né, para ir já se habituando. Hoje em dia, né, em tempos de celular, que todo mundo tem Bíblia no celular, eu também tenho.
Eu tenho um celular aqui que tem 4 versões de Bíblias, mas eu gosto mesmo é da Bíblia de papel. Eu gosto é dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia física. Então, quando eu vou à igreja, eu levo a minha Bíblia de papel. Quando eu vou ler a palavra, 90% das vezes eu leio na Bíblia física, né? Algumas vezes eu leio no celular para postar nas minhas redes sociais. Então, já tá ali no celular e dali mesmo você tira um print, você já compartilha. Mas eu prefiro mesmo a leitura física. Então, você ensina para o seu filho o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, o que ela contém, para que ela serve. E aqui no livro de Provérbios, Salomão está falando isso. Olha, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar desde pequeno. Porque mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. E eu tomo como exemplo a mim mesma. Porque eu nasci e fui adotada aos 10 meses de idade. A família que me criou era cristã. Na verdade, a minha mãe, né? A minha mãe, que era cristã, e me levou para a igreja desde cedo. Eu me lembro, assim, eu muito pequena, sei lá, com 4, 5 anos, indo para a igreja. Então, eu tenho boas memórias dela me levando para a igreja. Na adolescência, eu também ia. Só que aí você se enturma na escola, você quer se aceitar no grupinho, aí te ficam tirando sarro, porque fulano é crente. Acabei me afastando por um bom tempo, fiquei um bom tempo longe do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, mas um dia o Senhor me chamou de volta. Por quê? Porque eu sou uma escolhida dele, ele me escolheu antes da criação do mundo, ele já me chamava pelo nome antes mesmo de eu ter nascido, e a palavra, ela é inerrante. Se você ensina desde pequeno o seu filho no caminho que ele deve andar, mesmo que ele venha se desviar por um certo tempo, ele vai voltar para a presença do Senhor. Então, assim, se você ensinar ele no caminho que ele deve andar, se você ensinar ele a amar a Deus sobre todas as coisas, a temer ao Senhor, mesmo que ele esteja longe de Deus, ele não vai perder totalmente o temor. Ele vai se lembrar que tem um Deus no céu olhando para ele em todas as situações, e uma hora ele vai voltar. Porque é assim, gente, a palavra é assim. Se nós ensinarmos o nosso filho que nós somos pecadores sim, que nós erramos, que ninguém é perfeito, mas nós temos um líder para se espelhar, que é Jesus. Ele vai ser uma criança, um adolescente, um adulto temente a Deus, respeitoso, que não vai desejar o mal para ninguém, né? Vai ser uma pessoa de bem. Pais, a obrigação de educar os nossos filhos é nossa. A obrigação de ensinar o caminho que deve andar, a temer a Deus, é nossa. A igreja é um complemento. A salinha da escola bíblica, ela vai reforçar aquilo que você ensina em casa. Não se pode delegar a responsabilidade da educação religiosa dos nossos filhos para a igreja. A igreja é um reforço. Ela vai ratificar aquilo que a gente ensina em casa. Mas a responsabilidade é nossa. Não é do professor da escola secular, não é do professor da escola dominical, muito menos do tablet e do celular. Porque, na verdade, o que eles aprendem na internet tem desviado a mente deles do Senhor. As crianças, os jovens, os adolescentes que passam muito tempo na internet, no YouTube, eles estão aprendendo coisas que não agradam ao Senhor na maioria das vezes. E criança é esperta. Às vezes você deixa eles assistindo alguma coisa, uma coisa útil, né? Que vai agregar a vida dele. E quando você vira as costas, ele vai acessar outra coisa. Se a gente não ficar esperto, criançada de hoje dá nó até em pingo d'água. Então nós temos que ficar espertos com isso e não esquecer da nossa responsabilidade como pais, como educadores dos nossos filhos, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E é isso, gente. Beijo, galera.